Amém, amados? Glória, 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 glória a Deus. Vamos orar? Pai querido, nós queremos mais uma vez nos apresentar diante de Ti, clamando, Senhor, pela manifestação do Teu poder, da Tua misericórdia, pedindo, Senhor, a Tua sabedoria sobre as nossas vidas, em especial sobre a vida da Tatiana, para que ela possa falar com autoridade e intrepidez, Senhor. Prepara nossos corações para entender, receber e praticar aquilo que o Senhor quer ministrar hoje à noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Que Deus possa abençoar a tua vida. Hoje, Tatiana estará ministrando para nós. A paz a todos, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. E hoje nós estamos aqui para refletir, para conversar, para buscar um pouco mais a presença do Senhor. E o título hoje que me foi trazido, que me veio ao encontro no coração, foi, está lá em Lucas 24:41. E o nome é Em Comunhão. E eu confesso que esse é um tema bem difícil para mim, porque nós vivemos um tempo de muito isolamento, não só por conta de pandemia que a gente viveu, mas nós vivemos um tempo de muito isolamento das pessoas em geral, por questão de egoísmo, por questão de vontade própria, no sentido de eu sou mais importante, eu gosto das coisas do meu jeito. E essa questão dessa falta de comunhão, dessa vida isolada, dessa vida tão individual de cada um, ela tem se tornado tão forte em todos os setores das vidas, né? Inclusive dentro da igreja. Então, eu gostaria que cada um de nós, que nós pudéssemos realmente abrir o coração para receber aquilo que Deus tem reservado para o dia de hoje. Porque para mim isso não é um tema fácil, foi difícil assim tentar assim colocar todas as ideias, tudo aquilo que eu entendia como necessário, como importante, e eu peço que o Senhor Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja aqui presentes, derramando sabedoria e discernimento sobre cada um de nós. Porque eu entendo muito que cada dia mais nós precisamos aprender sobre esse tema. Cada dia mais nós precisamos viver em comunhão. E a palavra de Deus em Lucas 24 diz assim, 24:41. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Essas palavras, essa pergunta que foi feita por Jesus. Foi ele que questionou os discípulos se existia algo para comer. E essa frase me tocou muito o coração na hora que eu estava lendo, porque a gente lê a palavra e de repente tem uma palavrinha aqui, uma pergunta, uma afirmação que nos chama muita atenção. E eu fiquei pensando, eu falei, o pão da vida, aquele que é a água viva, ele que é a luz do mundo, já tinha ressuscitado e voltou para junto dos seus e aparece, e diante da indignação, da falta de compreensão de todos do que estava acontecendo, da alegria misturada com tantas outras emoções, ele pergunta: vocês têm aqui algo para comer?
Olhem só a simplicidade e o cuidado que essa pergunta revela. Vamos pensar com muito zelo sobre cada uma das circunstâncias. Jesus estava ali se apresentando novamente aos discípulos depois da sua morte e ressurreição. E ele se oferece para estar ali com eles e comer. Ele busca uma informação se tinha algo a ser oferecido ali para ele. De sacrifício para oferta. Ele tinha acabado de ser morto, ressuscitou, né? Teve a morte e a ressurreição de Cristo. Depois dessa morte e ressurreição, nós temos a passagem que as mulheres vão visitar o túmulo. E o que elas encontram lá? Um túmulo vazio. E isso é muito significativo, porque as mulheres não tinham muito crédito. E as mulheres vão correndo avisar, falam, olha, Jesus não está lá, o túmulo está vazio. Os discípulos duvidam, não creem naquela informação. E Jesus, o que ele faz? Ele aparece para os discípulos. E os discípulos também ficam tão surpresos com tudo aquilo, eles não compreendiam todas as coisas. Eles viam que era Jesus, mas não acreditavam nele. E Jesus se oferece para sentar à mesa com eles. E ele pergunta, tem algo aqui para a gente desfrutar? Vamos pensar, amados, que Jesus já tinha ensinado tanto que ele era o pão da vida, que ele era a água viva, que ele era o sacrifício vivo. E depois da sua morte e ressurreição, os discípulos estavam tão perdidos. Jesus teve um ministério que tudo anunciou. Ele confirmou tudo aquilo que já havia sido pregado no Antigo Testamento, de tudo aquilo que os profetas já tinham anunciado. Ele veio confirmar tudo aquilo. Ele veio revelar tudo aquilo. Os discípulos caminharam com Jesus. E quando ele morre e ressuscita, ninguém compreende nada. Todos os dias que Jesus viveu foram para quê? Para anunciar o propósito de Deus através da sua vida para a vida dos homens e estabelecer e indicar um modo de vida dos homens que era através da sua vida. O que Jesus veio ensinar? Sobre amor, sobre herança e sobre salvação. E quando encerra a vida dele aqui terrena, com aquela morte na cruz, os discípulos que estavam ali lado a lado com Jesus não compreenderam nada. Tanto é que a palavra nos ensina, nos revela que eles se perderam. Eles voltaram a fazer aquilo que eles faziam antes. Eles estavam sem norte. E essa imagem aqui, quando ele volta montado nesse animal, aquilo lá é um momento de celebração que todo mundo estava esperando, a volta do Messias, a vinda do Messias, e eles entendiam que ele era o Messias, e eles esperavam tantas coisas desse Jesus, daquele homem que estava ali trazendo ensinamentos para ele, que falava de amor, que falava de transformação, que os ensinava sobre cura, sobre revelação de Deus, que os levava a viver coisas extraordinárias, que a todo tempo trazia ensinamentos, verdades, cuidados, alimento, milagres que vinham de multiplicação de peixe, de doentes que eram curados, de endemoniados que eram libertos.
Os discípulos viveram, caminharam lado a lado, dormiam e acordavam com Jesus. Eles receberam tudo isso, eles não ouviram alguém contar. Eles presenciaram, eles acompanharam. Eles viveram todos os dias do ministério de Jesus ali, recebendo esse poder e essa graça, se alimentando desse pão vivo a cada momento, recebendo os ensinos através de parábolas, a vivência através de tudo que eles testemunhavam, os milagres que eles acompanhavam, os milagres que eles foram instrumentos de realização. E quando acontece a morte de Cristo na cruz, eles se desesperam, porque eles não conseguiam entender na íntegra, eles não conseguiram ligar todos os fatos, eles não conseguiam interpretar, assimilar aos anúncios que Jesus falava, que o templo ia ser derrubado, mas que ele ia ser restaurado. Eles não conseguiam entender quando ele se dizia, Jesus anunciava que ele era o Filho de Deus, que ele ia salvar o mundo, salvar os homens. Eles não conseguiam entender, mas o Salvador morreu. Esse era Jesus que apregoava tudo aquilo e agora ele não está mais aqui. E eles retomam para a vida antiga. E olha só a grandiosidade do amor de Deus, que Jesus morto, ele volta para os seus, ele volta para os discípulos, ele apresenta para o seu povo, ele se coloca diante dos seus escolhidos ali, daqueles que caminhavam com ele, para aclarar, para trazer a revelação, trazer a eles o discernimento de tudo aquilo. A coroa de espinhos que ele tinha carregado, ele que era o pão da vida, ele que foi esmagado como a uva para fazer um vinho. Ele se apresenta de novo para cada um desses homens e mulheres que caminhavam com ele, para que eles possam seguir aquela caminhada, para que eles possam reviver, rememorar, para que eles possam guiar novamente aquele entendimento, trazer à memória aquilo tudo que eles tinham aprendido naquela caminhada, naquele tempo do ministério de Jesus. Porque os ensinos foram muitos. Eles estavam ali, lado a lado, caminhando os passos com Jesus. Eles não ouviram falar, eles não receberam informações de terceiros. Eles estavam ali caminhando com Jesus. Mas quando Jesus se foi na morte, mesmo com todos os cuidados que Jesus teve de explicar, por repetidas vezes, se nós formos buscar na palavra, são várias as oportunidades que Jesus fala que ele ia, mas ele ia voltar. Eles não conseguiam compreender todas as coisas. Olha só esse mapa que nos descreve como era a região, né, na época de Jesus, como que era ali a região da Palestina. Isso aqui desenha os lugares por onde Jesus esteve. Os discípulos ouviram, viram, presenciaram e praticaram a vida com Cristo. E eles não entenderam o desfecho dessa história. Eles perderam a compreensão e o rumo da caminhada. E Jesus, o que ele faz? Ele retorna para renovar a fé desses discípulos, para despertar-lhes o entendimento e dar a direção para os próximos passos. Tudo isso iniciado através de uma
comunhão. Essa palavra traz tanto significado e ela é uma palavra que revela tanta superação, tanta renúncia ao próprio entendimento, amados, que eu creio que é por isso que é tão difícil para nós vivermos em comunhão. Eu entendo que é um sacrifício muito grande para nós essa comunhão, porque nós temos que abandonar o nosso próprio entendimento sobre tantas coisas. Nós temos que renunciar ao nosso egoísmo, à nossa altivez, ao nosso juízo. O juízo no sentido de julgar mesmo, de dizer que entende todas as coisas, que decifra todas as situações, porque a comunhão exige de nós essa renúncia. Comunhão significa, isso no dicionário, ato ou efeito de comungar, de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto. Não é sozinho, é algo que precisa de mais pessoas, precisa de ser compartilhado. Comunhão é harmonia no modo de sentir, pensar, agir. É identificação, comunhão de pensamentos. É em que há união ou ligação, compartilhamento. No termo jurídico, às vezes, quando a gente coloca, parece que até fica um pouco mais claro para a gente ver o que significa realmente essa comunhão e até para entender com mais clareza as dificuldades dessa comunhão. Significa compartilhamento ou posse entre duas ou mais pessoas de uma só coisa. Comunhão de propriedades. Acordo de sociedade que, estabelecido através de casamento, firma contrato entre os cônjuges. É o acordo de comunhão de bens. Quando a gente pensa em comunhão, a primeira coisa que sempre me vem à mente, eu não sei se acontece isso com vocês, mas quando eu penso em comunhão, a primeira coisa que me vem à mente é uma mesa. É uma ceia, uma refeição, é um compartilhar de algo, porque me parece no meu íntimo que esse é o momento de maior proximidade entre as pessoas, onde a gente desfruta daquilo que realmente é precioso, de saciar a nossa fome, de saciar a nossa sede e de nos encher a alma, o espírito, com coisas agradáveis, com coisas que vão nos revigorar. Primeiro a gente pensa quando a comunhão, na ceia, no alimento, a gente pensa então em revigorar o físico. Mas a comunhão em si mesma, ela significa compartilhar aquilo que não é material. Ela significa em compartilhar a vida, em compartilhar a intimidade, em compartilhar a minha verdade e muitas das vezes em renunciar ao meu entendimento para poder desfrutar de momentos com o outro. Ela implica numa harmonia que é o modo de sentir e muitas das vezes essa harmonia ela vem não porque eu realmente pense exatamente igual ao outro, eu queira a mesma coisa que o outro, mas porque eu me disponho, eu me esforço, eu me lanço para poder desfrutar dessa comunhão. A comunhão em si, amados, ela não é necessariamente uma coisa que nasce pronta. Ela exige uma postura, um desprendimento da minha própria lógica para buscar algo novo. E por que essa comunhão, muitas das vezes, ela é tão difícil nos nossos dias? Porque para nós vivermos essa comunhão, eu tenho que olhar para o outro e para mim
e saber que a minha vontade não é mais importante que a do outro, e eu tenho que estar em sintonia e estar buscando ensinamento em verdade, aquilo que Deus coloca como é verdadeiro para as nossas vidas. Então, amados, comunhão, ela nunca pode ser desvinculada de amor e ela nunca pode ser desvinculada de adoração. Porque se eu falo em comunhão, mas eu estou longe do amor, eu não estou em comunhão. Porque o amor, o que é eu me desprender de coisas para que eu possa alcançar o outro também. E o que é adoração? É eu me entregar para exaltar outro e não a mim mesmo. E quando nós somos cristãos, nós vamos adorar a quem? Nós vamos adorar ao Deus verdadeiro. E na palavra está dito assim em Jó 6,57: assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Isso aqui são os ensinos de Jesus no começo do seu ministério. Está lá em João 6. Isso foi quando Jesus começou a sua pregação, quando ele começou o seu ministério. Então ele já falava, assim como o Pai que vive me enviou, assim eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então, amados, ele resume tudo e diz que eu tenho que buscar a ele, eu tenho que buscar a Jesus. Depois, em João ainda, no capítulo 13, 20, diz: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E aqui, amados, Jesus vai um pouquinho mais à frente, que ele está falando, aquele que vai em meu nome, se ele não for recebido, a pessoa está recusando, é a mim. Amados, a igreja tem perdido a comunhão, porque os homens estão olhando para os homens, para as suas falhas, mas Jesus nos ensina a olhar para a direção, para a instrumentalidade que o homem é. Jesus nos ensina aqui que muitos vão em seu nome e eu tenho que olhar para quem aquela pessoa está representando. Eu não posso estar em pleno julgamento a todo tempo. E adorar, nós temos o adorar no hebraico, que é lá no Antigo Testamento, a palavra é avod, que significa servir, serviço, trabalhar. Então, se eu me digo, se eu me intitulo, se eu me denomino uma adoradora, eu tenho que servir. Eu tenho que me dispor, eu tenho que me apresentar, eu tenho que trabalhar a serviço do reino, e esse trabalho, ele não é para mim, esse trabalho é para o reino. E esse trabalho, então, ele envolve compartilhar com as pessoas. Essa comunhão é exatamente isso. Adorar, no Novo Testamento, no grego, proskuneo, o que ela significa? Curvar-se a Deus e aos reis. Curvar-se quer dizer ser rendido. Não se sentir superior é saber que existe uma hierarquia e que eu estou ali para servir. Eu me prostro, eu obedeço, eu me submeto. Então, amados, comunhão, amor, adoração. Adoração é muito mais do que cantar, do que declarar o amor ao Senhor. É isso também, mas é viver para o Senhor. É escolher deixar de lado o meu próprio querer e falar: Senhor, qual que é o caminho certo a seguir?
qual que é a escolha certa, qual que é a maneira certa de eu me portar diante dessa situação. É deixar as minhas dores de lado e falar, Senhor, é isso que eu tenho que fazer. Eu reconheço a sua autoridade sobre a minha vida, meu Deus, e eu quero te servir, eu quero te honrar, eu quero trabalhar para o teu reino. Isso é uma adoração. E hoje, na igreja, o que nós vemos? Uma ausência de comunhão tão grande. Nós vemos uma busca incessante de conquistas próprias, de satisfação dos próprios desejos, das próprias necessidades, da vanglória para si mesmo, porque eu tenho que estar numa condição melhor do que o fulano, porque o fulano fez isso, ele não merece. Quando, na verdade, nós deveríamos estar voltados para o crescimento da igreja, para compartilhar, não importa se eu estou numa situação de menos destaque ou mais, o que importa é a quem eu estou servindo. Porque se eu estou na liderança, mas se eu não estou servindo para exaltar o nome do Senhor, eu não tenho nada de valioso. Eu não tenho nada de amor nas minhas mãos. Comunhão pressupõe amor, desejo, interesse em agradar ao Pai, em servir a sua vontade, em realizar os planos dele, em viver o amor que ele coloca nas nossas vidas. A ausência de comunhão indica o quê, amados? Que eu não me importo com o outro, que eu não me importo com o reino, que eu não me importo com as necessidades da igreja, que eu não me importo com o amor que Jesus nos ensinou, que isso para mim é de menor importância. Se eu quero viver uma vida separada das demais pessoas, como que eu posso querer que a minha empresa cresça se eu não me relaciono com ninguém? Trazendo para dentro da igreja, como que eu quero que a igreja cresça se eu não tenho intimidade, se eu não compartilho vivências, experiências, se eu não oro, se eu não participo de nada, se eu não estou envolvida em nenhuma atividade, se eu não olho para o meu irmão, não abraço ele na hora do culto, se eu não converso com as pessoas, se eu não estou atenta às necessidades, não para satisfazê-las simplesmente, mas para buscar orientação no Senhor da melhor forma de ajudar, porque nem sempre essa comunhão implica em dar aquilo, satisfazer a necessidade do outro, mas muitas das vezes é simplesmente em compartilhar das dúvidas, das incertezas e de permitir que você, que eu, nós sejamos instrumentos de revelação de quem Deus é, da vida em Jesus para aquela pessoa. E o que Jesus fez, amados? Jesus morreu, ressuscitou, ele podia ter ido direto para a glória. E o que ele fez? Ele voltou para encontrar com os discípulos. Ele voltou para despertar a igreja, aquela igreja que estava começando. Ele se dispôs a estar ali em comunhão com aquele povo. Ele se dispôs a sentar, a ministrar na vida. E olha o que se segue em Lucas, depois do versículo 41. A palavra diz assim: então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse:
São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Olha a advertência de Jesus. Repetindo aquilo que ele já tinha dito. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus narra claramente o que precisava ser feito. Ele repete as palavras anteriores, amados, de forma a aclarar a mente daquelas pessoas, daqueles seus seguidores que estiveram tanto tempo ali junto com ele, porque eles não estavam mais compreendendo o que estava acontecendo. E Jesus fala claramente, olha aqui, eu já tinha advertido. E agora vocês vão ter que pregar o arrependimento para remissão dos pecados a todas as nações. Mas ainda dou uma advertência. Esperem, porque vocês vão ser revestidos do alto com poder. Gente, que amor é esse, amados? Que amor é esse que viveu, ensinou, morreu e ressuscitou e está presente, está ali sentado com os discípulos, com todos os seus seguidores ali, os mais próximos, falando: não esmoreçam. A missão de vocês é agora. Amados, sem comunhão, como que nós vamos nos acender? Como que nós vamos despertar a verdade de Cristo em nós? Como que nós vamos nos aperfeiçoar se está cada um para um lado, amados? Se cada um vive resistente à vida do outro, se cada um entende que a sua verdade é diferente da do outro, se a igreja, porque o nome é diferente, ela não pode compartilhar nada com o outro. Amados, a comunhão é o que nós precisamos para que a igreja se fortaleça, para nós podermos nos alinhar com a vontade de Deus. Olha lá em Lucas 24, um pouquinho antes, do versículo 29 ao 31, o que está escrito. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. Amados, os discípulos que estavam no trajeto de Emaús, Jesus esteve ali com eles, conversou e eles não o reconheceram. Jesus ficou, eles o convidaram, a presença desse homem que trazia, que conversava com eles, trazia algo que eles não compreendiam, quão grande era a intensidade da presença daquela pessoa. E eles só conseguiram compreender quem era no momento que ele sentou à mesa e partiu o pão e o abençoou. Amados, que zelo é esse desse amor que Jesus tem,
que Ele cuida de cada detalhe, Ele sabe da dor de cada um, amados. E tudo que Ele deseja é que nós possamos viver essa verdade, que nós possamos viver esse amor para sermos cheios, para que nós possamos caminhar retamente, para que nós possamos ser fortes, amado, para que nós tenhamos ousadia, para que nós possamos olhar nos olhos das pessoas e revelar amor e não resistência. Nós precisamos desesperadamente, amados, entender esse cuidado. E esse cuidado é de Jesus por nós, é do Pai por nós, mas nós precisamos revelar esse cuidado na nossa vida. Nós precisamos, amados, ser instrumentos dessa intimidade, desse compartilhar, dessa comunhão, não para invadir a vida do outro, mas para manifestar o amor, para ser instrumento de direção na vida das pessoas, amados. Nesses últimos capítulos, nós temos ainda uma passagem que é tão forte também, que tanto nos ensina, que é a respeito de Pedro. Todos nós conhecemos a história de Pedro, que andou com Jesus, declarou para ele: Senhor, eu nunca vou te negar. Mas ele negou. Foi só Jesus ser pego para ser crucificado. Ele negou Jesus 3 vezes. Jesus o advertiu, falou: antes que o galo cante, você vai me negar. E ele negou. Ele não teve coragem. E o que Jesus fez com ele, amados? Depois de morto, ressuscitado, o que ele fez com Pedro? Ele amaldiçoou? Não, ele acolheu. Ele acolheu. E tem nessa passagem esses dizeres lindos que fala: disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. E vocês sabem o que segue isso. Jesus ainda pergunta para ele mais vezes e ele se diz constrangido com a pergunta de Jesus. E como nós podemos ficar constrangidos com tanto cuidado, gente? Com tanto amor, com tanto zelo de um homem, de um Deus que se fez homem, que se fez carne, que morreu, levou todos os nossos pecados, veio nos ensinar sobre amor, sobre salvação, sobre vida eterna, e ele ainda permanece no meio de nós para nos ensinar, nos dar a direção de como seguir. E pergunta para Pedro. Pedro é aquele mesmo que andou sobre as águas, ele era um homem ousado. Ele foi o único a querer encontrar Jesus no mar. Mas ele falhou, ele teve as suas dores. E Jesus fala: você me ama realmente, Pedro? E Pedro diz que sim. Amados, viver essa comunhão é viver esse amor. É escolher não negar a Cristo. É escolher deixar de lado as nossas angústias pessoais para se dispor a viver o amor de Deus, para revelar a paz e alegria. Nós vivemos dias aqui, nós tivemos 24 horas de adoração na igreja,
que foi extraordinário, que foi maravilhoso. E nós não podemos deixar essa chama apagar, amados. Nós temos que aprender a olhar as pessoas e olhar com os olhos de Cristo. Jesus não resolveu todos os problemas de uma vez, porque existe a escolha de cada um, mas nós temos que nos permitir estar disponíveis, permitir que Deus mova no nosso interior para que nós possamos viver a revelação desse amor por onde nós formos. O que nós precisamos? Oferecer nossas vidas a Jesus. O que nós temos a perder? O nosso orgulho? A nossa vaidade? E o que nós temos a ganhar? Um amor sem fim? Viver a comunhão e comunhão para revelar a Jesus, amados. Isso é uma dádiva, isso é uma bênção que nós não somos merecedoras. Mas assim Ele escolheu. E Ele permite que nós vivamos esse amor. Nós somos a igreja e precisamos viver na congregação dos santos para nosso aperfeiçoamento em Cristo. Todo dia algo novo para ser aprendido. Não existe de forma nenhuma possibilidade de nós esgotarmos os nossos aprendizados. Nós somos falhos a todo tempo. Assim como Pedro, nós vamos dizer que nunca faríamos tal coisa. E pode ser que façamos isso sim. Mas quando a gente olha para Jesus e fala, Senhor, eu entendo o meu erro, eu sei que eu errei. Ele está ali à mesa, amados, em comunhão conosco, disposto a olhar nos nossos olhos e falar que nos ama. E como negar viver esse amor, amados? Nós precisamos de comunhão. A igreja precisa se unir. Nós precisamos um dos outros. Porque nós precisamos revelar esse amor. Porque a missão que Jesus deu para os seus discípulos era: ide e pregai o evangelho. E nós precisamos, hoje, continuar essa missão. E sem comunhão, amados, essa obra não avança. Nós precisamos abrir o nosso coração e permitir que Jesus opere em nós, no nosso interior. Amém? Eu espero, amados, de todo o meu coração, que essa palavra tenha trazido um conforto. Não é uma exortação para te trazer mal-estar, mas é uma reflexão, amados, para que nós possamos abrir a nossa mente para entender de uma forma diferente o amor que é derramado sobre nós a cada momento, amados. Porque eu não sei das experiências que vocês têm vivido, mas eu tenho vivido um cuidado de Deus em cada detalhe. Tenho tido muitas dificuldades nos meus dias, muita superação, muita resistência, mas eu consigo ver o dedo de Deus em cada movimento, porque em tudo há aprendizado, em tudo há proteção, em tudo há a presença de Deus quando nós realmente buscamos viver algo novo, Senhor. E eu espero de todo o coração que essa semana está no meio, hoje é quarta-feira, mas que a gente possa viver
a cada dia uma nova revelação de amor e de comunhão na nossa vida. Amém? Senhor Deus, graça, louvor e honra nós te damos, Senhor. E nós pedimos, Senhor, aqui em comunhão, Senhor, que a tua presença nos encha, Senhor, de forma que nós sejamos instrumento da tua vontade, porque o Senhor é o Rei dos Reis. Tu és o Senhor absoluto da nossa vida. E que nós possamos cumprir o ID nos nossos dias, na nossa família, no nosso trabalho, que nós possamos verdadeiramente sermos igreja do Senhor. Amém? Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Tenha uma boa noite. Amém.